Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Um problema muito comum em entender e praticar a Bíblia é a relutância em seguir um padrão simples estipulado. Muitas pessoas e igrejas falham em adorar o Senhor por não seguirem esse padrão, ou deixando de fazer o que se deve fazer, ou fazendo o que não se deve fazer. Algumas pessoas, ao serem confrontadas por práticas de adoração erradas, perguntam: mas onde está na Bíblia que eu não posso fazer isso? É um problema quando vamos à Bíblia para provar que não há proibições para fazermos o que queremos fazer, em vez de buscarmos instruções para o que devemos fazer. Ao longo de toda a Bíblia, Deus é claro quanto à sua exigência de que seus adoradores mantenham um padrão de suas instruções, sem acrescentarem nada e sem retirarem nada. Após dar instruções a Moisés sobre os utensílios do tabernáculo, Deus disse em Êxodo 25:40: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E em Deuteronômio 4:2 é dito: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Em 2 João, versículo 9, encontramos: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E poderemos citar outras passagens ainda. Com isso, devemos entender que não precisa haver uma proibição para não fazermos determinada coisa. Se não há ordens nas Escrituras para fazermos, e ainda assim fazemos, estamos acrescentando palavras à palavra de Deus. E Deus reforçou essa ideia pelas histórias que nos foram preservadas. Em Levítico 10, versículos 1 ao 3, está escrito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus não precisara proibir este fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram, mas o fato de ele não ter ordenado já foi o suficiente. Nadab e Abiú morreram porque fizeram algo que não foi ordenado a eles. Eles foram além da doutrina que o Senhor havia dado ao povo. Segundo Samuel 6 e 1 Crônicas 15, conta um relato da tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Na primeira tentativa, ele usou pessoas que não eram levitas e transportou a arca num carro puxado por bois. Deus reprovou tudo isso e trouxe castigo por causa disso. Na segunda vez, ele reconheceu que não havia feito conforme as ordens do Senhor. Os levitas deveriam transportar a arca e deveriam levá-la pelos ombros, não em carros. O simples fato de não terem seguido as instruções trouxe castigo, mesmo sem haver proibições sobre carregar a arca de outro modo. Existem outras histórias que ilustram esse ponto sobre a necessidade de não fazer algo além do que o Senhor ordenou. O Senhor é claro sobre as consequências de agir sem seguir o padrão. Nós precisamos seguir a autoridade das Escrituras. Ela que nos guia, ela que é suficiente para toda boa obra. Toda a doutrina que seguimos e ensinamos, e toda forma de adoração ao Senhor, exige uma garantia das Escrituras. Isto é, deve ser guiada pela autoridade das Escrituras. Quando Paulo disse que devemos fazer tudo em nome de Jesus, lá em Colossenses 3,17, ele disse que devemos nos limitar às instruções dadas por Jesus.
fazer apenas aquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos. Então, nós precisamos de argumentos das Escrituras para adorar da forma que adoramos e ensinar a doutrina que ensinamos. Deus já mostrou sua severidade para com aqueles que não seguem seu padrão. Finalizo com a mesma ideia que usei no começo da mensagem. É um problema quando vamos à Bíblia para nos certificar de que não há proibições para aquilo que queremos fazer, em vez de irmos à Bíblia buscando instruções para aquilo que devemos fazer. Que Deus abençoe os seus estudos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.